Ele, golpeado por rei, poderia ter uma preocupação com o povo de Israel, mas ele tinha uma preocupação, ele se preocupava com eles. Quando ele soube das notícias, como bem explanado na semana passada, ele tomou uma atitude que nós deveríamos tomar quanto a qualquer preocupação. O texto diz que ele prostrou, chorou, orou, jejuou, e houve um tempo que ele parou de fazer isso e tomou uma atitude. Precisamos ter um tempo, de repente, para chorarmos, de repente, um tempo para nos prostrarmos, de repente, um tempo para orarmos, para jejuarmos, mas um tempo para tomarmos atitude. E para tomarmos atitude? Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, ela é recheada de ensinos nesse sentido. Eu creio, meus irmãos, que nós, entre tantas coisas que precisamos neste tempo, sobretudo num tempo onde nós vivemos um momento dificílimo na realidade do nosso país, acabamos de passar a valorização do impeachment da nossa presidente, agora vai ao Senado para a decisão final. Estamos aí vivendo uma operação chamada Lava Jato, que já teve um número enorme de quantidade de fases, uma quantidade de pessoas envolvidas de toda sorte. Mas eu me lembrava, pensando na operação Lava Jato, dentro dela surgiu de uma forma assim mais, digamos assim, destacada, uma figura do direito, mas que agora ficou conhecida no Brasil de uma forma mais direta, por causa da operação Lava Jato, chamada delação premiada. Mas o que é delação premiada? Delação premiada, na verdade, é uma troca de favores. Mas como é que é isso? Isso mesmo. O indivíduo tem determinadas informações que podem ser úteis para esclarecer um fato, e ele então, em troca de ter a sua pena reduzida em 1/3 e até 2/3, ele faz um acordo, e agora o que ele tem a declarar é colocado, e se o que ele tem a declarar, que é colocado, é realmente relevante e é verdadeiro, é real, tem provas, essa delação é levada em conta, ou não. Se não for levada em conta, ela se torna uma delação que não é uma delação premiada, e sim uma delação que é prejudicada por causa dessa situação, por conta de que houve uma mentira. Então, esse fato da mentira pode levar a uma pena de 2 a 8 anos de prisão, porque é uma delação mentirosa, faltou verdade naquela delação. Mas por que eu estou falando isso? Não só por causa do momento que a gente está vivendo, mas porque, quando olhamos para a Bíblia, meus irmãos, nós vemos que, sobretudo na história do povo de Deus, chamado povo de Israel, ele viveu em altos e baixos. E a gente olha para isso assim, e às vezes é tão distante, e pensa assim, bem, isso foi a história do povo de Israel. Essa não é a nossa história. Mas nós somos ou não somos o Israel de Deus dos nossos dias? Somos, nós somos o povo de Deus dos nossos dias. Então essa história é, na verdade, a nossa história anterior, a nossa história do passado, a história do povo de Deus que somos hoje. E eu penso, meus irmãos, que nós também vivemos bem assim, altos e baixos. Nesse tempo de enfermidade, enquanto não conseguia dormir, eu passei uns 3, 4 noites sem conseguir dormir a noite toda. Eu caminhava ali pelos corredores daquele hospital, para lá e para cá, e corredor grande. Meus irmãos, que coisa horrível é você ver a noite passar e você não conseguir dormir, e você sentindo dores, e você não conseguindo respirar direito. E o que você escuta é um gemido aqui, outro gemido acolá. É isso que você escuta, e a hora não passa. Nós temos essas oscilações nas nossas vidas. Nós temos esses altos e baixos. Mas sabe que Deus usa todos esses momentos? Deus usa mesmo os momentos de dores para que nós possamos nos aproximar dele. Max Lucado tem um livro chamado Sem Medo de Viver. Excelente, quem quiser comprar,
Não sei se os outros livros deles são bons, algum de todos, mas esse livro é excelente, tem uma capinha azul. E nesse livro ele tem uma frase interessante. A frase diz o seguinte: que Deus não desperdiça a dor. Eu tinha lido esse livro 2 ou 3 vezes, bem antes do acidente. Mas eu digo para os irmãos que, com o acidente, eu tive a conclusão de que ele tem toda a razão. Tem toda a razão. De verdade, Deus não desperdiça a dor. Todas as oportunidades da nossa vida são aproveitadas por Deus, inclusive a dor. Bem, mas o pastor não vai usar nenhum texto bíblico, mas já queria usar o Neemias que o João já usou. Mas não, vou sim. Deixa-me olhar para a palavra de Deus. Vamos orar, senão não podemos falar sem olhar para a palavra do nosso Deus. Quero, antes de ler o texto, nós vamos voltar para o Salmo de número 32, mas eu quero mencionar rapidamente o seguinte. Pergunta que quero fazer para os irmãos hoje, para que nós possamos pensar rapidamente nesses minutos que ainda temos. Quem é o Senhor? Nós poderíamos perguntar, quem é Deus? Mas eu não quero que nessa noite a gente pense que quem é Deus, porque quando pensamos quem é Deus, eu creio que às vezes a gente fica meio irresponsável nessa história. Eu quero pensar quem é o Senhor, para que nós possamos ter em mente a quem estamos servindo de verdade. E quando eu falo Senhor, traz-nos a ideia de senhorio, então traz-nos a ideia de servos. E servos devem servir ao Senhor. Meus irmãos, eu fico às vezes preocupado até que ponto eu, todos nós, filhos de Deus, corpo de Cristo, estamos sendo servos de verdade. Servos de verdade. Deus nos dá uma oportunidade o tempo todo e nós às vezes desperdiçamos todas as oportunidades e fazendo às vezes uns tratos com Deus, tipo, Senhor, na segunda-feira que vem eu vou começar uma vida devocional contigo. Eu vou começar uma vida de verdade contigo. Eu vou realmente viver como um cristão precisa viver. E aí a gente, como aqueles regimes que a gente diz que vai começar e nunca começa, vai sempre adiando, a gente também adia isso. Mas, meus irmãos, hoje à tarde nós passamos do culto fúnebre da Evangelho. O texto que o pastor Paulo usou na mensagem, na reflexão, foi: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Texto de Paulo. Mas eu pergunto, até que ponto essa é uma realidade das nossas vidas? Mas quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor? Ele é Deus, é o Emmanuel, é Deus conosco, é o Espírito Santo. Mas até que ponto isso está fazendo diferença de verdade na minha e na sua vida? Em todos os nossos relacionamentos. Então seria bom te perguntar, como é que está o nosso relacionamento com Deus? O Salmo 28 vai dizer que Deus é escudo e força. O Salmo 29 vai dizer que Ele é rei para sempre. O 30 vai dizer que Ele é aquele que cura. No 31 vai dizer que Ele é rocha e fortaleza. No 32, nós vamos trabalhar um pouquinho, vai dizer que Ele perdoa os nossos pecados. No 33, Ele é misericordioso com os que nele esperam. Misericordioso com os que nele esperam. Quem é o Senhor? No 27, Ele é luz, Ele é salvação. Vamos ao 32 então. Eu queria trabalhar mais os dois salmos, mas não vai dar, eu queria trabalhar o 27 e o 32, não dá, vamos ficar na nossa hora. Então vamos voltar rapidinho, vamos ao 32 e vamos conversar um pouquinho sobre ele. São apenas uns versículos, vamos dar uma olhada rapidamente para ele e contar um pouquinho da paciência dos irmãos para que possamos pensar rapidinho a respeito desse salmo. Quando pensamos na relação premiada e também na relação caluniosa, que é aquela que não é verdadeira, que é a falsa relação, e olhamos agora para esse salmo, ele faz nos refletir. O salmo começa dizendo assim, eu vou ler e queria que os irmãos que acompanhassem as Bíblias abertas, que vamos, à medida que formos lendo. Verso primeiro diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
Verso 2 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Meus irmãos, nesses dois primeiros versículos, Davi nos convida a uma confissão. É o que ele está fazendo diante de Deus. Exatamente isso que Davi está fazendo diante do Senhor. Ele está dizendo que Deus é bem-aventurado, mas depois ele diz que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Em cujo espírito não há engano. Nós não podemos ter engano em nosso espírito. Nosso espírito precisa estar puro, precisa estar limpo. E aí então, ele começa a transcorrer, depois de pensarmos nesse convite à confissão, que às vezes quando pensamos em confessar pecados, em fazer uma confissão, como Neemias vai fazer, não somente por ele, não somente pelo seu povo, no verso 6 do capítulo 1, mas ele também vai fazer a confissão pelos pecados do povo de Israel, não somente pelo povo de Israel, mas o pecado por ele, por sua família também. Ou seja, ele não estava lá, mas ele se sentia culpado pelo pecado do povo de Israel também. Ele sentia-se parte dele e ele confessava esse pecado também. Mas às vezes achamos, meus irmãos, que confessar pecados, fazer uma confissão é uma vergonha, é uma dor, é um medo, é uma punição. Mas sabe, o que Davi vai nos ensinar nesse salmo é que isso na verdade é um ganho. E diz ele então assim, verso 3: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Verso 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu rosto tornou em sequidão de estio. Olha só, ele não tinha ainda confessado o seu pecado a Deus, e ele estava sofrendo por causa disso. Ele diz: enquanto me calei, ou seja, não tinha confessado o seu pecado a Deus, envelheceram os meus ossos, ou seja, ele ficou velho rapidamente, ele envelheceu rapidamente, envelheceram os meus ossos. Sabemos que os ossos, na verdade, é que mantém a nossa estrutura. Ele diz: envelheceram os meus ossos, ou seja, houve um processo de aceleração do meu envelhecimento pelo meu bramido em todo o dia. O verso 4 vai dizer: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu rosto formou uma sequidão de estio. Meus irmãos, temos algo que temos que confessar para continuarmos a nossa vida, para vivermos uma vida melhor, para termos uma caminhada acelerada, uma caminhada na presença de Deus, uma caminhada que possa agradar a Deus, uma caminhada que possa, em primeiro lugar, abençoar a nossa vida, a minha vida, a sua vida em particular. Às vezes vivemos, pensamos que temos que viver uma vida de aparência, uma vida que possa mostrar que somos cristãos, que somos assim, que somos assados. Mas, meus irmãos, primeiro precisa estar em nós. Primeiro que tem que ser feliz por ser o servo do Senhor é você. Servir o Senhor, para servir o Senhor, precisamos fazer com alegria. Não somos obrigados, precisamos fazer com alegria. E Davi dizendo: olha, enquanto eu estava vivendo assim, quando eu não tinha confessado, eu estava vivendo uma vida de sequidão, meus ossos envelheceram, e quando eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus pesa sobre nós quando estamos vivendo uma vida que não corresponde àquilo que Deus quer para cada um de nós. E o texto mostra então nesse verso 4 que o pecado, ele é doloroso. E o texto continua, e no verso 5 ele vai dizer que o pecado não confessado, ele não é perdoado. Olha só o verso 5 diz para a gente: confessei que o meu pecado, a minha maldade, não me ouvi. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando o pecado foi perdoado, quando houve confissão. Então, se você quer que o seu pecado seja perdoado, você precisa confessar os seus pecados. E há algo interessante, irmãos, sobre confessar pecados. De vez em quando a gente escuta alguns irmãos orando e oram mais ou menos assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Me perdoe quem faz isso. Me perdoe, por favor, diante de Deus, com toda sinceridade, me perdoe. Mas será que isso está certo? Será que isso está certo? Evidentemente que Deus sabe todos os seus e os meus pecados. Evidentemente que sim. Mas quando queremos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados têm nome, sobrenome e até apelido. Então, quando você confessa os seus pecados,
Esse pecado precisa ser confessado para que ele possa ser perdoado. Confessei o meu pecado, a minha maldade não encobri. Eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E aí a palavra selada, que significa uma pausa, depois então Davi continua no verso 6 e 7, dizendo assim: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Agora ele já confessou o seu pecado. Uma outra pausa, e aí vai vir o verso 8. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, verso 6, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Vêm as tempestades, mas elas não se achegam, elas não passam por cima da gente. Vem a tempestade, mas ela não nos sucumbe, porque nós estamos sob o controle de Deus. E aí nesses dias, que nós passamos aí por essas tempestades, interessante que foram assim alguns. Né? Primeiro eu caí e tive esse acidente comigo e os irmãos. Aí depois, na sequência, meu filho Daniel teve uma crise fortíssima de rinite, ele fazia uma intervenção cirúrgica, não sei o quê, e outra preocupação grande da gente, foi internado, vai para lá, vai para cá. Ok, passou isso. Débora, muitos irmãos aqui conhecem, a minha filha mais velha, porque nós temos 3 filhos, então Daniel, Débora, a filha mais velha, né? Temos a Damares de Cagaçu. Débora estuda na UF em Niterói, mora em Niterói. Ela chegou em Niterói no seu caminho, parou, olhou uma vaga, que vaga boa, a vaga nunca achei uma vaga tão boa. Colocou o carro, temporal fortíssimo em Niterói, o carro estava ali, e ela chegou, foi aquele movimento, bombeiro, não sei o quê, muita gente na rua, fotógrafo, jornal, ela falou: o que houve? Ela olhou, não viu o carro, ela viu uma árvore cair em cima do carro. Mas só que tem um detalhe, meus irmãos, por isso que a tempestade passa e Deus nos livra, e às vezes a gente se esquece disso, e é bom te contar isso, porque misericórdia e livramento do Senhor. O que acontece? Todas as vezes que a Débora faz isso, ela vai para o carro, em geral, ela chega na escola, perto da faculdade, e ela quer estudar. Ela faz o que ela quer estudar? Ela fica onde? Sentada em banco, no motorista do carona. Onde você fica aí? No banco do carona, porque é mais fácil. Ela passa pelo carona. Qual foi o lado do carro que acabou todo? O lado do carona. Onde ela estaria, mas ela não estava lá. Sabe por quê? Simplesmente porque Deus livrou. A tempestade vem e passa. Sabe por quê? Porque Deus nos livra. Deus nos livra. Mas precisamos nos viver e estar na presença do Senhor o tempo todo, porque Ele o tempo todo cuida da gente. E quantas vezes o nosso relacionamento não está bom, mas precisamos entender que Ele cuida da gente. Olha o que Davi diz no verso 6: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a Ele não chegarão. Porque ele clama a tempo de poder achar. É isso que Davi está dizendo. Ele continua: tu és o lugar em que me escondo, proteção. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Verso 8 ainda diz, capítulo 8 e 10, para falar agora da comunhão. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os teus olhos. Agora, veja bem esse verso 9. Ele é interessante, ele tem um ensino precioso, apesar de parecer estranho. Ele diz assim: não sejas como um cavalo, nem como a mula, nem com entendimento, nem que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. A mula, o cavalo, precisa de cabresto para que não se atire a ti. Mas como a gente entende isso? Sabe o que Davi está dizendo aqui? Olha só, eu tenho a minha vida controlada por Deus de tal forma que Ele faz a minha vida aquilo que Ele quer. Então, eu não preciso que Ele me force para que eu vá para lá ou vá para cá. Lembra da história de Jonas, aquele personagem que todos nós conhecemos? Ele queria ir para... Ele queria ir para trás. Mas Deus queria que ele fosse para Nínive. Deus fez com que ele fosse então para Nínive.
Ele está dizendo exatamente isso. A minha vida está controlada por Deus. Então, eu não preciso viver como um cavalo, como uma mula, que não tem entendimento, mas nós temos entendimento. Então eu vou para onde Deus vai. Eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja, lá que eu preciso estar. E não onde eu quero estar, mas onde Ele quer que eu esteja. Já terminando, meus irmãos, prometo que já estou terminando. Então, o verso de número 9, dizendo que muito interessante. O que esse verso 9 nos ensina, meus irmãos, é que algo precioso, muito precioso. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos em pecado, e a tendência de quando a gente está no erro é fazer o quê? O que é? Esconder. É assim a história toda. Desde o Éden é assim. O homem pegou e ele se escondeu. Adão, cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Não tinha pecado, ele se escondeu. E fez até roupa. Até roupa o homem fez, né? Meus irmãos, é assim que a gente faz. Mas olha só, nós não temos que nos esconder de Deus. Mas nós precisamos, meus irmãos, não nos esconder de Deus, mas nós temos que nos esconder em Deus. Sabe o que significa isso? Deus precisa ser visto através de nós. Esconder em Deus e não esconder de Deus. Porque muita gente está se escondendo de Deus, porque não está buscando colocar a vida nas mãos dele. E o relacionamento está quebrado, ele precisa ser restaurado. E Davi mostra que o relacionamento foi restaurado à medida que ele se aproximou de Deus, jogou nas mãos de Deus, jogou nos braços de Deus, e Deus agora cuidou dele. Olha como é que ele vai terminar o salmo. Olha como ele termina o salmo. Verso de número 11. Ainda passando pelo verso 10, que vai dizer para a gente assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aquele que confia no Senhor é cercado pela misericórdia do Senhor. E o verso 11 diz assim: alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos para justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Voltamos um verso do Salmo anterior, verso 24 do verso 31, diz assim: esforçados, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Vamos cantar ao Senhor, por favor, igreja de pé, equipe de louvor, cantar. Vamos adorar ao nosso Deus. Creio que todos conhecem esse canto. Cantai ao Senhor um canto novo, vamos cantar, adorando ao nosso Deus. E assim a palavra está de volta com o nosso irmão João Romualdo.